Bom, então nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Nicão, nome que foi procurado no Vitória na Série B do ano passado, na reta final, e assim, no início desse ano também poderia ser uma alternativa, só que o atleta vinha jogando com uma frequência muito grande do Dorival Júnior no São Paulo, algo que não deve acontecer agora em 2024, e eu vou mostrar aqui os números dele para vocês depois da chegada do Carpini, né, na equipe paulista. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Quero falar aqui também sobre duas opções para as beiradas, que na minha opinião seriam interessantes. Eu diria que o Vitória deve buscar pelo menos mais um jogador nessa função, para o ataque, né, para ponta direita, ponta esquerda, daqui para o início da Série A. Que lembrando, essa primeira janela vai até agora, o dia 7 de março. Não ficaria surpreso se chegasse mais contratações. E a próxima, né, janela abrindo ali em abril e indo até o início da Série A, que certamente vai ter alguns reforços importantes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a 55 mil inscritos. Falta menos de 200 inscritos aqui no canal. Certamente, se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante a chegar aqui a esse objetivo. Segue a gente também lá no Instagram, Black Arthur Foot. Direto postamos notícias, atualizações do Vitória por lá. E acompanha os stories sempre com algumas enquetes, né, que postamos diariamente. Bom, então eu quero começar falando aqui com vocês sobre o Nicão, né? Vou deixar aqui então para vocês os números do atleta nessa atual temporada. Então, 6 jogos disputados e uma assistência até aqui. E assim, né? Será que é um jogador que poderia ser viável agora para a Série A do Campeonato Brasileiro? Lembrando que ele foi procurado na reta final da Série B do ano passado. A grande questão era que o Cruzeiro, apesar de ter interesse de liberar o jogador, ele gostaria de seguir jogando na Série A, porque acreditava que poderia dar a volta por cima no Cruzeiro, que até jogou, né, algumas partidas, marcou 2 gols naquela reta final do ano e assim, não teve uma passagem horrível não, mas até por ser o time de coração dele, ele gostaria de continuar na Série A, que foi o que aconteceu. E em 2024, o último ano dele de contrato com o São Paulo, a expectativa é de que ele ficasse, mesmo com procuras, por exemplo, do Botafogo. O jogador então seguiu no São Paulo, mas por conta do Dorival Júnior, que vinha falando que iria dar mais espaço para o São Paulo, nele, né, o Nicão no São Paulo, desde quando ele estava na equipe do Cruzeiro. E foi o que aconteceu, pelo menos nos primeiros jogos do ano, né? Dá pra ver aqui, ó, que nas primeiras partidas do Campeonato Estadual, ele jogou, né, algumas como titular, quando o Dorival Júnior ainda era técnico do São Paulo, até ele ir para a seleção brasileira. Então foi logo no início do ano e mudou isso radicalmente com a chegada do Carpini, onde ele não é, né, um titular na posição, inclusive nos últimos jogos tem jogado bem pouco. Nos últimos 4 jogos ele entrou em campo em apenas um, jogando 58 minutos no empate contra o Red Bull Bragantino. Então, na minha opinião, é um atleta para o Vitória ficar de olho. Se precisar ainda de um atleta para essa função, de ponta direita, segundo atacante, pode ser uma alternativa, né? Por exemplo, para o início da Série A, porque uma coisa é buscar ele no início do ano e outra, né? Depois ele perto de começar a Série A, um campeonato de muita visibilidade e um jogador não indo bem, né? No São Paulo, depois de um campeonato estadual sendo reserva, na minha opinião, aí já é um cenário muito mais viável. No São Paulo, então, 6 jogos e uma assistência. Peguei aqui as últimas partidas, ele jogou dos últimos 10 jogos, né? 3 na condição de titular e outros 2 entrando na condição de reserva, 6 partidas e uma assistência. No São Paulo não conseguiu jogar na primeira passagem dele, que foi em 2022, com 32 partidas, 4 gols e 4 assistências, bem diferente dos números que ele tinha no Atlético Paranaense em 2021, onde somou 51 jogos, 11 gols e 12 assistências. Lembrando que eu sou torcedor do Cruzeiro, né? Até vi muitos jogos na temporada passada. Eu só acho que o Nicão deveria pensar em mudar de posição, porque ele joga ainda como um ponta direita e nem de longe ele tem a mesma velocidade que ele tinha de 2018, 19 ou até 2021. É um jogador que tem muito mais paciência do que, por exemplo, velocidade. Muito bom para criação de jogada, chute dele é muito bom mesmo, até por ser canhoto, né? Fez alguns gols na Série A e eu acho que ele poderia pensar em jogar mais centralizado do que, por exemplo, como um ponta. Acho que colocando ele como ponta, acho que perde muita velocidade nos contra-ataques, por exemplo, né? Ainda mais se ele for um reserva, entrar no segundo tempo. Pelo menos essa foi a minha avaliação dele pelo Cruzeiro. Que eu vou deixar aqui o mapa de movimentação dele na Série A do ano passado, que mostra isso claramente, né? Onde ele teve uma nota média até que interessante pelo Cruzeiro, 7.1 lá no SofaScore, mas dá pra ver que ele foi um reserva a temporada inteira, mesmo com o Cruzeiro vivendo muitos altos e baixos. 22 partidas, só 7 na condição de titular, que realmente foi pouquíssimas, 2 gols marcados e 3 assistências, um gol contra o Santos fora de casa, naquela goleada por 3-0, e outro no empate em 1-1 contra o Palmeiras, né? No caso na última rodada, e ainda também contribuiu com 3 assistências, até que ok, né? 5 participações em gols em 22 jogos, mas longe de ser um craque, um cara titular absoluto na temporada. Outro gol dele foi outros 2, né? Se eu não estiver enganado agora, um na estreia do Campeonato Mineiro e outro também no Campeonato Mineiro, então acabou que fez aí 2 gols em cada competição,
2 no Campeonato Mineiro, 2 no Campeonato Brasileiro. Dá pra ver também que ele caiu muito mais pelo lado direito, ó. Raramente ele jogava centralizado e, enfim, até foi utilizado nas últimas rodadas como uma alternativa no segundo tempo, algumas começando como titular, mas realmente o Cruzeiro tinha uma opção de continuar com o jogador e não teve interesse, porque, igual eu falei, né, o Dorival Júnior pensava que poderia utilizá-lo no São Paulo, que não foi o que aconteceu. Deixe a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Nicão? Chegando agora, por exemplo, para a reta final do estadual, ou quando abrir a próxima janela em abril, se seria uma alternativa interessante, né, para a disputa da Série A. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E para terminar aqui com vocês, um jogador que jogou junto com o Nicão e, na minha opinião, poderia agregar é o ponta Marcos Paulo, que está livre no mercado. Ó. É um ponta de 23 anos de idade, pode jogar de ponta esquerda ou segundo atacante, 1,86 m, tem contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2026 e certamente a equipe da Espanha busca um novo time, né, para ele jogar agora em 2024. No São Paulo ele não teve uma temporada ruim, ele teve muitos problemas com o Rogério Ceni, mas por incrível que pareça, com o Rogério Ceni ele jogou mais do que com o Dorival Júnior. Foram aí no ano 29 jogos, 4 gols e 2 assistências. Na minha opinião, ele tem características parecidas com o do Yuri Castilho. Pode jogar de ponta, pode jogar centralizado, se destaca, ele tem 1,86 m, a altura, e um gol de cabeça, por exemplo, é um atleta que chama a atenção. Ele é destro, tem aí então 23 anos de idade. Jogador que não jogou pelo Atlético de Madrid, vou deixar aqui para vocês os números dele, ó. Por que ele foi para o Atlético de Madrid, né, Gustavo? Porque a fase dele no Fluminense em 2019, 2020 era muito boa. Chegou a trabalhar com o Fernando Diniz naquela época, ó. Nesse período foram aí 77 jogos disputados, foi um número bem bacana. Marcou nesse período então 14 gols e ainda contribuiu com 11 assistências. E pô, hoje ele tem 23, naquela época ele tinha 19 para 20 anos. Ele tinha um valor de mercado gigante, mais de 20 milhões de euros na época, e não renovou com o Fluminense e foi de graça para o Atlético de Madrid, que deixou muito revoltado ele. A torcida do Fluminense ficou muito brava com ele, foi para o Atlético de Madrid, nunca jogou na equipe principal, passou emprestado ao Famalicão do futebol português em 2021, só 20 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. 2022 foi procurado pelo Cruzeiro, mas o Atlético de Madrid não emprestou, ele foi para o Mirandês, da segunda divisão da Espanha, até que foi bem, 15 jogos, 2 gols e 2 assistências, mas pô, segunda divisão da Espanha, né, o cara era artilheiro no Fluminense com 19 anos, realmente foi uma queda muito grande. E aí foi para o São Paulo, onde até conseguiu jogar em alguns jogos, participou da Copa do Brasil, onde foi campeão, mas não teve uma boa passagem, o São Paulo não quis efetuar a sua compra e agora está livre no mercado. Eu acho que poderia ser uma aposta interessante, é um jogador que, quando teve espaço no São Paulo, com o Rogério Ceni, jogou algumas boas partidas, fez alguns gols, eu lembro até na Copa do Brasil. Deixa a sua opinião aqui embaixo então nos comentários, o que acha dessas duas sugestões, né? Marcos Paulo, Nicão, você acha que seria uma boa, né? O Nicão, que não veio no ano passado, chegaria agora para a Série A, você acha que isso seria justo ou você discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo, outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela e nos vemos então aí numa próxima. Valeu, galera!